Bom, no primeiro vídeo aqui do canal eu falei um pouquinho sobre como criar documentos Word com Python. E o pessoal perguntou como fazer ao contrário. Se eu já tiver um documento Word e eu quero ler esse arquivo e tratar os dados dentro do meu módulo Python, como que eu faço? Então é isso que a gente vai ver hoje. Então se você precisa fazer um scrap aí dentro dos seus documentos Word manualmente, vamos ver como fazer isso de maneira automática. Bom, primeiro de tudo, eu vou criar um ambiente virtual aqui para instalar nossos pacotes aqui no nosso projeto, em vez de instalar ele globalmente. Beleza, agora é só ativá-lo. Vem bin activate aqui no Mac ou Linux. E depois disso a gente já pode instalar nossas bibliotecas. Então, install python docx. Beleza. No final do vídeo eu vou mostrar uma outra biblioteca que já extrai tudo para texto de uma vez, sem a gente ter que fazer nenhum esforço extra. Então, se quiser já dá uma pulada para lá, mas lá a gente não consegue passar nenhum filtro aqui. A ideia é a gente customizar um pouquinho essa tarefa, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso documento. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é importar a classe document de docx. Então aqui é onde a gente vai carregar o nosso arquivo. Eu vou criar uma classe que ela vai receber alguns parâmetros. No nosso construtor, a gente vai passar o nome do arquivo e com esse nome do arquivo a gente vai carregar o objeto aqui dentro usando esta classe, e aí a gente consegue iterar sobre os parágrafos e devolver conteúdo na forma de string se a gente quiser, que é o que a gente vai fazer dentro desse conteúdo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vamos carregar o documento para poder utilizá-lo. Bom, eu vou criar aqui um método chamado loadDocument que vai fazer um try, porque esse documento pode não existir. Então a gente já trata, se o documento não existir, a gente faz um failsafe aqui, não deixa o código rodar mais, a gente já termina ele. Então o que a gente faz? Dentro desse atributo a gente vai carregar o nosso documento, e uma vez que a gente carrega, a gente vai criar esse método aqui que se chama getContentAsList e colocar todas as listas de parágrafos aqui dentro. E se o pacote não for encontrado, a gente avisa que o documento não foi encontrado e a gente interrompe a execução do arquivo. Bom, para usar essa exceção é só a gente importar da biblioteca docx. Essa é a exceção que a gente precisa importar para quando um arquivo não é encontrado. Então, uma vez que o arquivo não é encontrado, a gente avisa e sai da execução do documento. Para implementar esse método aqui, getContentAsList, é bem direto. A gente só vai retornar, a gente vai iterar sobre todos os parágrafos desse documento. Então, dentro desse atributo que a gente carregou no nosso documento, a gente acessa o atributo paragraphs e a gente consegue fazer um loop e devolver o atributo texto de cada um desses parágrafos nesse método. Então vamos ver como fica se a gente já quiser simplesmente devolver uma string de todos os parágrafos, uma lista de strings de todos os parágrafos desse documento. Então aqui a gente instancia nossa classe com o nome do documento. Eu vou abrir para vocês. Eu tenho um documento Word aqui no meu diretório, mas a gente pode passar o caminho completo. A gente chama o método de loadDocument para carregar esse documento e a gente vai imprimir o getContentAsList, que vai devolver uma lista de cada um dos parágrafos desse documento. Vamos ver como fica. Bom, se eu subir aqui meu console, depois de executar, vocês veem que aqui estão uma lista de strings de todo o meu documento. Esse é o documento que eu estou usando como modelo. Então, uma coisa que a gente precisa entender aqui no documento que eu estou usando como exemplo é a formatação por default. Se não há nada formatado, ele vai estar como none. O que eu quero dizer com isso? Se eu perguntar qual a cor desse texto, não vai ser preta, vai ser none, porque se eu vir aqui está como automático, não está preto. Se eu perguntar se isso aqui é negrito, ele também vai estar como none, porque ele nunca foi setado. Então, em vez de estar false, ele vai estar setado como none. Aqui sim o negrito vai estar setado como true. Aqui nesse caso, a cor vai estar marcada como vermelho, então tudo bem. Mas aqui no resto do documento vai estar marcado como none. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês são os estilos, que a gente também vai filtrar por estilo. Nesse documento a gente só tem dois tipos de estilos definidos. O normal, que é esse texto aqui de cima, e o no spacing, que está marcado aqui para aqui de baixo.
Então, se a gente não quiser aplicar nenhum filtro, o que a gente precisa fazer é definir uma lista de atributos que vão englobar todas as características desses parágrafos. Por exemplo, se eu quero negrito e não negrito, no meu filtro tem que ser negrito igual a none e negrito igual a true. Se eu passar só um dos parâmetros, ou ele vai me devolver só o que é negrito ou só o que não é negrito. Então, é isso que a gente vai fazer usando um data class. O mesmo vai valer para os outros casos. Para estilo, a gente vai passar uma lista de estilos e aí sim, se a gente quiser só um deles, a gente escolhe qual deles a gente quer filtrar. Mas por default, eu vou deixar tudo sem filtrar, ou seja, vou passar todos os tipos de configurações possíveis desse documento. Para a gente continuar, eu vou criar um método para passar o filtro que a gente quer dos parágrafos nesse documento. O método vai ser ter mais ou menos essa cara. Ele vai pedir o texto formatado, vai criar uma lista vazia, vai iterar sobre os parágrafos, como a gente fez aqui dentro, e vai passar um filtro adiante. E aí agora a gente vai criar um data class para ser nossa formatação de filtro e depois a gente vai construindo em cima disso. Então, para o nosso filtro, eu vou criar um data class que vai receber alguns dados que vão ser usados como filtro. A gente não pode definir valores padrões para um data class que sejam mutáveis, como por exemplo uma lista. Se a gente quiser fazer isso, a gente precisa importar o field para adicionar uma função lambda e aí sim definir uma lista, por exemplo, como o valor default do nosso dado. A gente vai começar, por exemplo, com o negrito. Se vocês prestarem atenção, lá no nosso documento eu expliquei que ou negrito é none ou true. Então, se a gente quiser receber todos os tipos de negrito, a gente tem que passar uma lista para a gente comparar como vai estar lá dentro. Beleza? Eu também vou importar o list de typing para a gente ter acesso a esse tipo de definição aqui no data class. Vamos ver como que fica para negrito e depois eu mostro para a gente avançar com outros tipos de filtro. Bom, aqui eu defini que eu ia criar um método chamado getBold, onde eu ia passar o parágrafo desse loop e um filtro. O filtro a gente acabou de criar, é o nosso data class, que vai pegar o valor default, nesse caso, de bold. O valor default é none e true. Então, nesse caso, ele é como se esse filtro não estivesse sendo aplicado, porque ele está pegando tudo que tem no texto. Todos os parágrafos no texto ou estão definidos como none ou como true. Então, é como se esse filtro, por default, estivesse vazio. Vamos agora criar esse método aqui, getBold, para a gente ver como fica. Bom, aqui o que a gente está fazendo? Quando a gente passa um filtro, se esse filtro for uma string, por exemplo, a string none, a gente transforma isso numa lista com um único parâmetro. Agora, se a gente já passar no formato de lista, que é como está acontecendo lá o padrão, a gente usa o filtro que a gente tem mesmo. E aí, uma coisa que é interessante para entender é, num documento Word, a gente pode adicionar vários tipos de formatação numa única linha. Por exemplo, se eu adicionar negrito aqui, isso aqui passa a ser um novo run, como é definido. Então, cada diferença de formatação que a gente tem no mesmo parágrafo vai estar definida em diferentes runs. Então, isso aqui é um run, esse aqui é outro run e esse aqui é outro run. Então, por isso, além de iterar sobre cada parágrafo, a gente tem que iterar sobre os runs dentro do parágrafo. Por default, a gente está considerando aqui que cada parágrafo vai ter o mesmo tipo de run, a mesma configuração e formatação. Então, o que eu faço é, em cada parágrafo, eu pego os runs, que seria em cada linha eu pego todos os tipos de formatação que tem nessa linha, itero sobre cada um e verifico se o atributo bold, que é o negrito, está presente no nosso filtro. Nesse caso, se for none ou true, vai estar presente no nosso filtro, então ele vai devolver esse parágrafo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que fica. Uma coisa que eu esqueci de comentar aqui, antes de mais nada, eu vou tratar tudo como string para ser um pouco mais fácil, porque como a gente aqui está tratando none e true como string, fica mais fácil da gente converter tudo e trabalhar apenas num tipo de dados, em vez de trabalhar em none, em inteiros e strings. Então, o que eu vou fazer aqui é transformar isso numa string. Então, se o conteúdo desse atributo, que vai ser true ou false ou none, transformado em string, tiver dentro do nosso filtro, que vai ser uma lista, a gente retorna esse parágrafo. Quer dizer que a gente cumpriu com o requisito desse filtro de negrito. Então aqui, depois de passar o filtro para cada parágrafo, eu vou ver se isso é true, se isso existe algum
retornou algum valor, algum parágrafo para a gente. Aqui eu estou usando, em vez de usar apenas if bold, eu estou colocando if all, porque aqui eu vou passar uma lista de todos os filtros que a gente quer filtrar. Então, se todos esses filtros forem verdadeiros, aí a gente adiciona esse parágrafo na nossa lista. Então, essa é uma maneira de a gente criar vários filtros de uma maneira rápida e escalável. Então, se a linha tiver o atributo true, ele vai fazer um match com algum elemento da nossa lista, que no caso é só esse, e vai adicionar esse parágrafo na nossa lista que a gente vai imprimir. Vamos dar uma olhada. Se você prestar atenção, aqui só estão os textos que estão em negrito. Então aqui ficou bem fácil de a gente passar simplesmente um atributo, e aí ele faz o match do parágrafo com esse atributo e retorna para a gente só o texto que tem essa característica. Por exemplo, veja exemplos, modelo 1, nome do candidato, objetivo e formação acadêmica, que é justo o que está por aqui. Agora vamos criar mais filtros para nossa classe. Eu vou aplicar basicamente a mesma ideia para alguns filtros mais que eu pensei aqui. Itálico, passar um texto específico, passar o nome do estilo e uma fonte, a cor da fonte em RGB. Então, em todos os casos aqui, a gente está passando o nosso filtro e acessando o atributo daquele filtro. Então, para itálico, texto, estilo e fonte. Então, vamos lá no nosso data class e criar cada um desses atributos e definir um valor padrão para eles. Bom, para o itálico, a gente vai usar a mesma ideia aqui do negrito, que é ou none ou true. Para o nosso texto, eu vou passar como none, porque texto a gente só tem um atributo, ou o texto é igual ou não é igual. Então, se esse atributo none significa que ele vai retornar todos os textos, não vai filtrar. E se a gente passar alguma string, aí sim ele vai fazer um match daquele parágrafo com aquela string e retornar se for verdadeiro. Aqui a gente vai passar uma lista ou uma string. Aqui a gente está passando none para retornar todos os atributos, todos os parágrafos que não foram definidos cores. Então, se a gente lembrar, aquele texto vermelho está fora desse filtro aqui. Se a gente quiser que aquele texto vermelho também retorne, a gente precisa criar uma lista dessa mesma forma e passar a cor aqui dentro. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo. E no estilo, se vocês lembram, a gente só tinha dois tipos de estilos lá. Então eu estou passando uma lista aqui com os dois tipos de estilo. Então por default ele também vai retornar todas as linhas que fizerem match com esse estilo aqui. Bom, para o itálico vai ser igualzinho do bold. Eu vou converter para uma lista, caso eu passe uma string. Vou rodar entre as runs, transformar o parâmetro aqui itálico, o atributo, em uma string. Vejo se ele está dentro do meu filtro e se tiver, ele retorna o parágrafo para mim. Vamos agora fazer para os outros três filtros que a gente tem. Bom, retornar o texto é bem simples. A gente compara se todo o parágrafo é igual ao texto. Então, isso aqui não é se o texto está no parágrafo, é se o parágrafo é exatamente igual ao texto. Então, se for igual ao nosso texto, ele retorna. Ou se o filtro for igual a none, quer dizer que a gente não quer filtrar por nada. Então, a gente retorna a linha também. Isso aqui é um pouco mais fácil. O style name vai seguir a mesma ideia. A gente converte para lista e a gente vê se a gente transforma esse atributo em string e a gente confirma se esse estilo está na nossa lista. Se tiver, a gente retorna. E por fim, eu vou pegar aqui a fonte, a cor da fonte. Então, se a cor da fonte RGB estiver no nosso filtro, a gente retorna. Lembrando que por default, o automático, a cor da fonte é none e não preto. A cor da fonte aqui, no caso, a gente vai colocar no RGB no valor hexadecimal. Então, é só você procurar aí no Google como converter RGB no formato hexadecimal e passar como filtro. Bom, agora cada vez que a gente adiciona um filtro novo aqui, é só a gente passar para essa lista. Então, ele verifica se todos os parâmetros aqui retornaram algum parágrafo. Aí sim, ele adiciona esse parágrafo na nossa lista. Se algum desses parâmetros for retornar none, quer dizer que não fez match com o nosso filtro, esse parágrafo é pulado e a gente não adiciona ele na lista. Bom, agora eu quero um texto que seja negrito e que o texto seja idiomas. E tá aí, ele encontrou justo o que a gente estava procurando. Se eu mudar isso aqui para none, ele retorna para a gente uma lista vazia, não encontrou nada com esses atributos. Vamos ver como agora a gente filtra por outras coisas. Por exemplo, estou filtrando agora aqui por RGB no valor hexadecimal. Então, FF é o R, os valores do meio G e aqui o B. Se vocês lembram, há duas linhas vermelhas. Vamos confirmar.
modelo 1 e modelo 2. Então a gente está filtrando aqui por formatação. Se eu abrir o meu documento, está aqui, modelo 1, cor vermelha, e na segunda página, o modelo 2. Agora, eu vou filtrar por style name normal. Então, se vocês lembram, há dois tipos de estilo nesse documento, no spacing e normal. Agora, em vez de passar os dois, eu vou passar um só. E aqui a gente pega área financeira, nome da empresa, atribuições a programar. Vamos dar uma olhada ali no nosso documento. Tá aqui. Isso aqui ainda é no spacing. Depois que vira normal, é onde a gente começa a pegar o documento. Então aqui a gente está filtrando por estilos. Aqui o estilo está um pouquinho entranhado, mas se a gente definisse bem, título 1, subtítulo, a gente conseguiria filtrar facilmente por estilo, simplesmente passando o nome do estilo no nosso filtro. Bom, aqui agora é só um exemplo para a gente usar vários atributos. Então eu quero negrito, vermelho e que não seja itálico. Mais uma vez, a gente pegou aqueles dois títulos que são vermelhos e negritos e não são itálicos. Então, a gente pode criar nosso filtro composto aqui. Bom, um outro método que eu criei aqui é um getSegment. Isso aqui é para a gente pegar um segmento de texto, porque até então a gente está pegando um único parágrafo com os atributos que a gente quer. E se a gente quiser pegar um segmento de texto baseado numa string de entrada inicial e string final? Bom, eu criei aqui então esse método que vai receber um par de parâmetros. Então, ou ele pega o exato texto, ele precisa ter o exato texto de entrada e o exato texto de saída para eu saber onde eu começo ou termino, ou para mim pode só bastar se o início contém aquele texto, se aquele parágrafo contém aquele texto, e também para terminar, se ele contém. Então aqui eu crio uma lista vazia, falo que ainda não comecei a coletar os dados porque eu preciso ainda fazer um match de algum desses starts. E aí eu itero entre os parágrafos e vejo se o texto do parágrafo é igual ao texto exato do start ou ao menos contém o texto. E vocês viram aqui que o parâmetro que eu passei por default é uma string qualquer, porque se eu passar isso aqui como uma string vazia ou none, isso aqui implica que quando tiver uma linha vazia, ele vai considerar aquilo como start ou como end. Então, sempre eu vou ter um filtro aplicado aqui. E aí, para evitar isso, eu passo um texto que eu sei, por exemplo, que não está no meu documento. E aí eu consigo evitar que esse filtro atue sem que eu queira. Então, uma vez que ele faça o match do start, ele adiciona esse parágrafo na nossa lista, passa a flag start para true, e aí ele começa a verificar o ponto de parada. Então ele utiliza a mesma lógica, mas em vez de olhar o text start, a gente procura pelo text end. Então, se for igual ao text end, ou se contiver o nosso segundo parâmetro aqui estiver contido no nosso parágrafo, então a gente adiciona também, e aí a gente retorna a nossa lista. No caso, se ele não tiver feito o stop ainda, ele continua adicionando aqui até chegar nesse parâmetro, e aí ele devolve a lista para a gente. Caso ele não encontre, caso ele não retorne aqui na lista, ele vai chegar no final desse for e vai falar que ele não encontrou um parâmetro de final, ou aqui no caso pode ser de início também, pode ser um erro mais genérico, que ele não encontrou o parâmetro de entrada ou saída. Então, o único jeito desse loop rodar sem problemas é ele encontrar um match exato de entrada e um match exato de saída, ou um texto que está contido no parágrafo de entrada e saída. Então ele precisa de um início e de um fim, e aí ele consegue retornar a lista aqui. Vamos dar uma olhada como funciona. Então o que eu estou fazendo aqui é chamar um método com exact start e exact end. Então o parágrafo tem que conter exatamente esse texto e terminar numa linha vazia. Por isso eu não posso passar esse aqui como default aqui dentro, porque se eu passar, eu já vou provavelmente pegar dados start ou end que eu não queria. Então vamos ver como fica isso. Bom, tá aí. A gente pega do objetivo e até previsão de graduação de dezembro de 2015. Vamos dar uma olhada no documento. Tá aqui. Do objetivo, que é o exato texto que a gente tem nesse parágrafo, até a primeira linha vazia. Então tá aqui a linha vazia. Então é isso que vem dentro da nossa lista. E assim a gente consegue pegar segmentos de texto. Vamos fazer agora um exemplo com contains. Bom, se a gente quiser o contains, então eu passo o parágrafo, basta o parágrafo conter esta palavra de início e conter essa palavra de fim, que ele já vai filtrar para a gente. Vamos ver como fica. Tá aí, desde candidato, nome do candidato, até telefone residencial. Vamos ver lá no texto onde que ele achou.
tá aqui, nome do candidato até telefone residencial e celular. Então esse foi o segmento de texto que a gente pegou com esse método. A última coisa que eu vou mostrar para vocês é como pegar conteúdo de uma tabela. No final desse documento, desse CV, eu adicionei manualmente uma tabela. Então, como que a gente consegue pegar dados de uma tabela e devolver, no caso, em um dicionário? Bom, tem esse método aqui que ele vai receber o index da tabela. Significa que se o teu documento tiver várias tabelas, a primeira tabela, no caso aqui, é o index 1 e não o index 0, e aí você pode escolher a tabela pelo index dela. Bom, nossos dados vão estar aqui dentro dessa variável data, e esse keys vai ser o nome das colunas da nossa tabela. Significa que a primeira linha vai conter as keys, as chaves, que seria o nome das colunas para nosso dicionário. Então, a gente vai, para cada uma das linhas da tabela, a gente vai pegar o texto de cada uma das células. Então, vamos iterar entre as células e pegar o texto de cada célula e colocar no atributo texto. Na primeira iteração, que é quando esse i é igual a 0, a gente vai chamar isso de keys. Então, as chaves do nosso dicionário vão ser essa primeira linha da tabela. Depois disso, a gente pula para a próxima iteração. A partir de agora, as próximas linhas vão criar um dicionário usando essas chaves, que é da primeira linha, com os valores de cada linha subsequente. E a gente vai fazendo um append dessa informação aqui nessa lista. E devolvemos a lista aqui no final de tudo. Então, a tabela é essa aqui. Bom, essa aqui é a tabela. Então, tem primeira, segunda e terceira coluna. Essas vão ser as keys. Então, para para a nossa lista, cada dicionário vai ter essa aqui com essa palavra. Depois, essa aqui com essa palavra. Essa aqui com essa palavra. E depois, essa aqui com a segunda linha. Aqui com a segunda linha e a terceira aqui com a terceira linha. E assim sucessivamente, até a gente ter esse dado estruturado para a gente poder trabalhar diretamente com Python. Bom, só me corrigindo, o documento Word começa assim, a primeira tabela com index 0 e não com index 1. Então, se a gente chamar esse método com index 0, a gente vai ter os resultados no formato JSON. Ou mais bem, uma lista com objetos. Então, vai ter a primeira coluna, a segunda coluna e a terceira coluna. Essa é a primeira linha que está aqui, que é o primeiro elemento da lista. A segunda linha da tabela é esse segundo elemento da lista, que vai ter o nome da coluna e o valor da coluna. Então aqui a gente tem o dado bem estruturado em Python para a gente trabalhar. Caso você queira somente o texto, não se importando com nada de filtro, você só quer converter um arquivo Word para texto ou strings e também extrair as imagens, tem uma biblioteca que faz isso sem a gente precisar implementar nada. Ela é feita em cima dessa biblioteca do PyDocx. É só instalar docx to txt. Então, docx para texto. Uma vez que essa biblioteca está instalada, é bem fácil de usar. É só a gente passar docx, importar a biblioteca e usar o process e passar o nome do arquivo. Ele já vai criar para a gente extrair parágrafos e tabelas, tudo em string para a gente. Então, simplesmente vou chamar aquele método. E aí, ele extraiu para a gente tanto a tabela como todo o texto do Word. Só que aqui a gente não consegue filtrar nada, ele simplesmente está transformando em texto para a gente. Se for essa utilidade, já tem essa biblioteca pronta. E outra coisa que a gente pode fazer também é extrair imagens. Para extrair imagem, é só passar o nome do nosso arquivo e passar o caminho que você quer extrair a imagem. Então, eu vou extrair aqui nesse próprio diretório. Aqui no momento a gente não tem nenhuma imagem. Bom, esqueci de atualizar o caminho, mas agora que eu rodo de novo, abro aqui e a imagem do Word está salva. Então, essa biblioteca é bem útil se você quer só transformar para texto. Se você quiser algo mais customizado, dá para usar uma solução parecida com o que eu fiz aqui. Bom, é isso aí, pessoal. Tomara que seja útil para alguém essa implementação aí. E se tiver algum problema, algumas ideias, é só compartilhar. Eu vou deixar esse código também subido no GitHub, para quem quiser já pegar pronto. Valeu, um abraço.